um irmão meu, minha mãe considerava ele como filho. Nós somos da mesma idade, ele um pouquinho mais velho do que eu, alguns meses ou dias? 2 meses mais velho que eu, a gente é da mesma geração. Infelizmente ele é Botafogo, né? Eu tenho que aturar isso. Né? Não, irmão meu tinha que ser meu amigo. Mas tudo bem, eu te perdoo. Então, gente, a casa é sua, Wanderson, novamente. Ele vai falar Vivendo com Felicidade. O Wander é psicólogo, vai se apresentar e fazer uma palestra, um bate-papo com vocês. Wanderson Lacerda, a casa é sua, meu irmão. Boa noite, boa a todas e todos. Meu irmão e amigo muito querido, Paul, eu diria, segue o líder, sabe? Fala para ele, só para ele. Esse ano, né? Depois de muitos anos, estamos aí, né? Mas vamos em frente. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande poder estarmos juntos aqui. De fato, é a terceira vez que temos a oportunidade de aqui estar conversando. Afinal de contas, eu diria que a palestra é muito pretensiosa, porque não estou no lugar de nenhum saber. Estou na experiência de vida como qualquer pessoa que tem a sua história, que tem as suas experiências, suas crenças, seus valores, e tem tudo aquilo que consegue reunir, organizar, para poder se desenvolver, como muitos dizem e pensam nessa existência. Mas, quando conversamos com o Paul, na oportunidade de aqui estarmos, geralmente tem que coincidir com as férias dos filhos, porque muitas vezes durante a noite assim fica um pouco mais complicado, e vocês conhecem bem essas demandas, você não conhece porque tem filhos, ou porque tem sobrinhos, ou porque tem filhos de parentes, ou de conhecidos, de amigos, essa experiência está visível para todo mundo. E a ideia é de falar sobre felicidade. Quando nós pensamos nesse tema, temos sido abordado quase aqui com grande constância pelas pessoas a respeito desse tema. Só que, tal qual se fala da felicidade, sentir felicidade, é muito subjetivo, muito particular. A tal ponto que podemos dizer que algo que um considera felicidade para si não será em nada, nem sequer semelhante com o outro. Muitas vezes, os princípios da felicidade ajustados por uma pessoa dentro da sua capacidade de refletir e avaliar a própria vida, ele se baseia muito nas satisfações mais imediatas. E cada lugar, cada ambiente, cada experiência humana em todo o planeta, a felicidade vai ser própria de cada um. Um esquimó vai gostar muito de pescar uma foca ou pescar aquela baleia pequena. Vai gostar, para ele é o que ele precisa. Dentro de uma savana africana, exatamente uma caça ou alcançar alguma medicação. Tivemos a oportunidade de assistir a alguns documentários onde esses povos que vivem mais próximo à natureza tem um dia em que vai coletar abelha. Então a família toda se mobiliza para coletar a abelha. Quem teve a oportunidade de ver como é que é a coleta de mel ou dos favos e como é que tem que lidar com a abelha para poder ter, né, a felicidade de encontrar o mel, é um trabalho e tanto. Aqui, na parte mais urbana, as pessoas colocam todos os equipamentos de proteção individual, capas, colocam tudo. Nos ambientes rurais, as pessoas vão só com um soprador de fumaça, coloca ali, eu vi isso acontecer, eu era garoto lá na roça, e aí as abelhas vão embora. Depois que a abelha rainha sai, todas vão embora. E fica aquele favo de mel maravilhoso, aquela coisa, um momento de felicidade.
aqui na vida comum, nossa da cidade, podemos ter muitas outras felicidades, por exemplo, a satisfação das contas pagas. Não ficou nada para trás. Essa é uma felicidade, né? Você fez a anotação, somou, deu um saldo lá, que às vezes pagam um pastel lá na Mexicana, né? Eu não sei, o pessoal aí que conhece bem, se o mexicano já está tombado, né? Se é patrimônio cultural ou culinário, não sei, que de Juiz de Fora, né? Melhor falando com o mineiro daqui, Giz de Fora, né? Tem um primo de outras cidades, ele também formou-se em psicologia, mas ele viveu na Grécia, ele teve muitos lugares, ele quando escrevia carta, era na época da carta, gente. Olha, esse tempo não desapareceu ainda não. Né? No meu tempo, não, ninguém ainda assinou o próprio atestado de óbito, isso ainda existe, escrever carta à mão existe para muita gente, muitas partes do mundo, é assim que se escreve. Enquanto nós estamos aqui com o computador e a impressora, tem partes no mundo que a máquina de datilografar ainda nem chegou. A máquina de costura é no pedal, sabe aquela que nossa avó ficava ali? Ainda tem, né? O pedal. Muitas pessoas preferem, porque você regula melhor a velocidade da costura, quando você quer dar um acabamento mais perfeito na costura. Gente, eu tenho uma costureira em casa de primeira grandeza, e faz patchwork, ela me ensina isso tudo, aprendo com ela. E falo isso que ela está ali. Então veja bem, isso está pelo mundo? Está pelo mundo. Mas será que existem outras possibilidades da felicidade que não toca apenas a essa conquista particular das coisas da vida material e que pode ser entendido como felicidade? Eu acho que pode, não pode? E será que esses valores de felicidade, eles são comuns a todas as pessoas no planeta? O que vocês acham? Eu não sei se eu vou falar todos de cor, não, vocês me perdoem a displicência da memória. Mas vocês acham que coragem é um valor que é comum a todos os povos? A cultura de todos os povos? Mas os cientistas do comportamento dizem que sim. A coragem é um valor igual em todas as religiões, em todos os povos, em todas as culturas. Um outro, vocês acham que a honra é comum a todos os povos? Sentimento de honradez? Sei, existem variações sobre o tema, não é assim que o pessoal da música fala? Existe. Muito porque alguns pensam que a honra pode ser relativa ao seu interesse pessoal, né? Mas nós devemos pensar, dentro do que nós estamos propondo a refletir aqui, que a felicidade, ela está diretamente ligada à capacidade que o ser humano tem de compreender a responsabilidade sobre a vida. Se a noção de responsabilidade sobre a vida está incompleta, então a sociedade está instável. Não está ainda compreendendo os reais valores da nossa existência, independente das dimensões espirituais. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas de confissão espiritual, mas tem uma vida materialista. E tem muito materialista que tem uma conduta absolutamente espiritual. Diga. Bom, fique à vontade. Então veja bem, não é apenas uma denominação que uma pessoa abraça e coloca sobre o próprio peito como se fosse um bottom, não, um crachazinho, um camafeu, seja lá o que for. Eu sou isso agora. Não. A nossa vida que fala da gente. As nossas ações que falam da gente. Mas as nossas ações, elas estão alinhadas com o nosso pensamento. Elas estão falando do que nós somos, vemos, pensamos e sentimos. É um conjunto. Alguns aspectos da vida nós já os temos em grande progresso, outros ainda não. Ficamos agarrados com problemas. Ainda hoje pela manhã,
ouvindo uma palestra hoje pela manhã de um profissional que veio de outra cidade. Estávamos assistindo e ele estava falando da mãe dele. E a mãe dele ainda não tinha completado 80 anos de idade e enviuvou-se. Aí os dias passaram, ele retornou à mãe, à casa da mãe, que mora numa outra cidade. E aí, mãe, como a senhora está? Ah, meu filho, eu estou absolutamente viúva. Ele olhou para ela e falou assim, mãe, ela falou, pera lá que eu me explico para você. Não se preocupe, eu não estou fazendo bobagem, não, estou muito bem. Mas mãe, foram muitos anos de casado. Ah, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. O seu pai era um excelente pai, mas um péssimo marido. Falou para o filho, o filho já está crescidinho, bem crescidinho já. Ele olhou e falou assim, meu filho, é isso. Eu com 15 anos de idade saí das mãos do meu pai e fui para as mãos do seu pai. Agora eu estou livre. Eu estou livre. Posso fazer o que eu quiser. Mas eu sei o que é o certo a fazer. Não se preocupe, meu filho. Aí eles ficaram conversando, essa altura da conversa, ela virou para ele e falou assim, meu filho, sabe aquele Uno velho que está lá na garagem? Sei, mãe, sei sim. Faça-me um favor, venda-o imediatamente. Ele disse assim, graças a Deus. E ela falou, eu não aguento mais ver aquele carro. E olha como é que está aquele carro, do jeito que seu pai cuidava dele, as rodas tudo arriadas, pneu estragado. Não, suma com isso. Aí ele foi, vendeu o Uno velho para a mãe dele. Aí ele entregou o dinheiro, falou, mãe, aqui tudo, do carro e tal. Aí ela virou para ele e falou assim, você pode me fazer um favor agora? Claro, mãe, perfeitamente. Você pode comprar uma Saveiro vermelha para mim? Mas mãe, para quê? Para eu dirigir, ué. Mas a senhora não tem carteira, nem sabe dirigir. Mas eu vou aprender e vou tirar a carteira. E ela começou a pelejar, e foi na escola, não passou a primeira vez, não passou a quinta, aquela coisa toda dos exames. E ela não conseguia passar, acreditem vocês, ele dizendo hoje pela manhã, no exame de sinal. Por quê? A escolaridade dela não ajudava ela a compreender aquilo, a completar o raciocínio. Sabe aquela historinha de interpretação de texto que os adolescentes detestam? Isso vale para a vida inteira. Então, vale, como vale, né? E ela não conseguia por isso. Mas ela não desanimou. Arrumava alguém que ia dirigindo o carro para ela, etc. Um dia o filho voltando lá, falou, seu mãe, o que você vai fazer com esse carro? Vai continuar desse jeito? Eu disse, claro que não, meu filho. Claro que não. Eu já paguei uma moça da autoescola para me dar 20 aulas. Eu vou dirigir. Mas não pode dirigir sem carteira, mãe. Ela olhou para ele e falou assim, meu filho, quem que vai pedir carteira de uma velha de 80 anos? Não, de uma senhora de 80 anos. Eu vou dirigir sim. E está lá, 80 anos, indo para lá e para cá na cidade dela, com a cidade pequena que ajuda. E mesmo sem carteira, ela está se resolvendo. Então veja bem, para ela está até transcendendo a própria condição social em que ela está vivendo e dizendo e falando da autoafirmação dela. Porque se o marido tivesse cuidado dela com carinho, teria colocado ela para tirar a carteira há muito tempo atrás. Mas tirou essa possibilidade. Mas o desejo estava íncito, estava na alma. Foi a oportunidade. Então ela cumpriu com o dever dela para com ele. Mas vai seguir a vida. E por que não? Daí nós tentarmos buscarmos a compreensão da emoção positiva em nossa existência. Nós somos muitas vezes domados por muitas emoções negativas. Nos alimentamos dela. O ser humano adora a autopiedade. Vocês não vão tirar o meu nome das preces de vocês e colocar nos despachos não, né, gente? Só Deus exemplo aqui, né? A pessoa olha o tempo.
Olha o tempo. Vai fazer frio hoje ou vai fazer amanhã? Como é que vai estar o tempo? Vai chover? Detesto frio. Já está sofrendo. Nem ventou ainda. Nem vê aquela lufada geladinha, que é uma beleza. Aqui no calçadão Juiz de Fora, quando a temperatura está bem baixa, nossa, corta a alma, né? A gente fala assim, ó, Senhor, obrigado por esse vento gelado, não é assim que a gente fala? Ninguém fala. Ninguém fala. E quando está aquele sopro de calor, a moda Rio de Janeiro, sobretudo nos bairros do interior do Rio de Janeiro, na Zona Norte, Bangu, São Cristóvão, né? Aqueles bairros mais do interior, né? Um sopro assim, uma lufada de ar quente que nem a brisa de Copacabana não alivia a alma, né? Mas aqui o pessoal ou vai para o Rio de Janeiro ou vai para a região de Cabo Frio, né? Ainda gosta, né? Eu não posso falar de Cabo Frio, não. Depois eu vou falar disso. Não fico entregando a minha idade, que é igual ao do Pô, ele faz aniversário em agosto, eu já fiz o meu, então já está resolvido. E nós vivemos um negócio chamado dogma imprestável. Não é só o brasileiro que tem síndrome de vira-lata, como falou um filósofo, um sociólogo, até famoso, Gilberto Freire, se eu não me engano. Síndrome de vira-lata do brasileiro. Não vale nada, não serve para nada, aqui nada é bom, nada dá certo. Essa coisa assim que a gente vê, as pessoas acreditam e faz tudo meia boca e fica assim. Só que nós imaginamos que a felicidade ou qualquer motivação humana positiva não é autêntica. Quer ver um exemplo? Alguém faz uma coisa boa. Aí a gente diz assim, não sei não, tem alguma coisa por trás aí. Tem uma outra intenção nesse negócio aí. De repente está bonzinho assim. De repente está ajudando todo mundo. Que negócio é esse? Aí você vai e conversa com a pessoa. Aí a pessoa relata, não, minha experiência agora é de natureza religiosa. Conheci Jesus. Quando fala a palavra Jesus, o problema do celular é que a pessoa está tão concentrada na palestra que não ouve o celular tocando, né? Aí não sabe se ouvir a palestra ou se pensa no celular. Mas fiquem à vontade de desligar o celular. É sempre melhor desligar. Não me lembro de... Não, depois eu falo. Então veja bem. Acha que não é autêntica uma emoção positiva. Ela vem de alguma outra coisa. Por quê que não podemos ter emoções positivas? Será que quando a gente estende a mão para alguém que é morador de rua, isso é um gesto negativo? Nós estamos querendo alguma coisa? Estamos querendo a salvação da própria alma? Quando o Apocalipse chegar, tem isso? Não tem, gente. Nunca teve, nunca vai ter isso. E o gesto de ajudar é simplesmente o gesto de ajudar. Se você perceber que pode ser útil a essa pessoa no gesto que você vai oferecer, seja útil. Ah, mas é morador de rua? Não sei, não julgue. Não julgue. Ofereça sorriso, simpatia, bondade, gentileza. Fala com carinho, olhe com carinho, acolha a pessoa. Eu, quando posso, nos encontros com amigos na área profissional, há muitos anos atrás, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho com moradores de rua. Mas esse trabalho ele só se tornou autêntico o dia que tivemos a oportunidade, eles permitiram, de dormir junto com eles na rua. Porque até então era só falar sobre morador de rua. A diferença é estar lá junto dele, correndo risco de carrapato, de pulga, seja lá o que for. Mas não é uma experiência por diversão, é por estar com amigos. Aí você vai conhecer que ao longo de um mês, pedindo aqui e ali, eles chegam a ganhar meio salário mínimo por mês. Alguns conseguem um pouco mais. Veja bem, esse é o valor que eles arrecadam. E o restante é colocado daquele jeito que a gente vê. Mas eles nos ensinam uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Quando olhamos para aqueles que são casais e os vemos na rua, a esposa ou companheira não está com o cabelo arrumado, não tem unha feita, nem pintada,
não está com perfume, pelo contrário, nem desodorante. E ele, bom, se ela não está bem nesse aspecto da higiene, ele muito menos. Mas não estão lá abraçadinhos, juntos? O que o ser humano quer? Beleza, decoração corporal? Ou que amor? Que amor. Que passa por cima de todas essas características da higiene pessoal. Você pode com um cachorro junto. 2, 3, 4, 5, 6 cachorros junto. Dorme todo mundo abraçadinho. E nos dias frios, quanto mais cachorro, mais aquece. Porque todo mundo produzindo calor ali, emitindo calor, isso daí é vantajoso. E como a gente observa belezas. Ah, mas tem uns que estão com um outro comportamento autodestrutivo, é verdade. Mas aquilo ali só vai mudar através da nossa compreensão do quanto nós entendermos o amor que podemos dar a essas pessoas. Isso vale para eles, para quem está à nossa volta, para quem está com a gente no avião, no ônibus, em qualquer lugar. E começa com o respeito, com o entendimento, com a paciência. Sempre há um desafio pessoal, por exemplo, o da ansiedade. Vai atravessar a rua, tem o sinal vermelho para o pedestre. Tem o sinal verde para o pedestre. A gente vai, a gente ignora e vai. Então, se nesse ponto pequeno não conseguimos resolver, como que no ponto grande conseguiremos? Não há sistema lógico que responda a isso de uma maneira segura. Muitas vezes pensa-se que dentro da civilização, aspectos como a moralidade, ciência, religião e progresso tecnológico são, na verdade, defesas psíquicas elaboradas contra conflitos básicos, ligados à agressividade espontânea, entre outros, no ser humano desde a infância. Então, imagina-se que o desenvolvimento da sociedade, ele se deveu ao fato de controlarmos os nossos impulsos, sobretudo os desgovernados. Então, disciplinando isso, a civilização foi feita. Isso é uma possibilidade. Mas seria a única? O filósofo David Hume, um empirista inglês, é um dos últimos dentro da esfera da filosofia empirista na Inglaterra, ele vai fazer uma análise, ele que é um filósofo setecentista, do século XVII, do século XVII, ele vai fazer uma análise do seguinte: o ser humano, ele é naturalmente cruel ou ele aprende a crueldade? Ele aprende. A criança, ela, quando é contrariada, tendo seu brinquedo retirado por outra criança, como que ela age? Batendo, chutando, mordendo? O David Hume entendeu que a crueldade é da natureza humana, por causa do comportamento da criança. Estou falando do filósofo David Hume, que esteve no Brasil ao tempo de Maurício de Nassau. E dizem umas más línguas, vocês não contam isso para ninguém não, viu, gente? Que ele era muito feio. Mas ninguém conseguia explicar por que aquela mulherada não largava do pé dele. Ele era feio e atraente. E filósofo, importante filósofo, sem dúvida alguma. Mais tarde vai influenciar a filosofia alemã, Immanuel Kant, e daí para frente uma sucessão importante de pensares filosóficos que se abrem a partir do trabalho dele, que herda de uma certa forma com John Locke. Mas, veja bem, quando David Hume faz essa análise, ele vai dizer que em certo momento, nós vendo alguém sofrendo, nós nos colocamos no lugar dessa pessoa. E sentindo, ou tentando perceber o sofrimento tal qual ela pensa ou percebe, a gente começa a ter ao que ele chamou de empatia. Deve colocar-se no lugar do outro. Então, se, sob certo aspecto da experiência humana, a crueldade ela é espontânea na criança, a empatia
que a compaixão ela é aprendida. E ela supera as dificuldades da crueldade humana. Diga, meu amigo. Eu só queria, assim, não discordando de você, mas em relação à criança, a afirmação da crueldade da criança, do ponto de vista afetivo, se a gente se colocar no lugar da criança, ela está num processo de evolução que ela recebe muito mais do que tem que doar. Ela recebe carinho, afeto, alimentação da mãe. E ela é preparada para um outro mundo onde ela não vai só receber, ela vai doar e receber. Então esse processo de transição da criança, né, para outra fase, é natural que a criança tenha esses estados de desconforto. Classificar isso como maldade talvez seja muito prematuro. Porque essa visão que você está falando ela é do século XX. Eu estou me referindo ao pensamento do século XVII. O filósofo David Hume, quando ele acreditava nisso. Essa é a visão do século XVII virando do século XVIII. Isso que eu falei aqui agora. Depois do processo de amadurecimento, ela aprende a dar e receber, se isso for bem feito pelo pai e pela mãe. Sendo bem feito, ela consegue entrar na vida adulta e perceber a necessidade do outro. Mas até então, o universo dela era ela mesma. Pelo pai, pela mãe, pelos seus substitutos, por aquela que ela escolhe como referência à sua imagem e pelas outras pessoas que indiretamente, no meio social, participam do psicodesenvolvimento dela. Obrigado. Seguindo. Aqui. Muitas vezes nós procuramos controlar as nossas forças interiores. Isso não é errado. Esse controle das nossas forças interiores, das nossas potencialidades, educar, disciplinar, isso é acertado. Mas imaginar que a civilização tenha vindo só por isso, desconhecendo os valores mais essenciais da existência, o que implica a fraternidade, a bondade, a solidariedade, as virtudes que possam estar ligadas ao nosso caráter, é empobrecer ou limitar o pensamento, a capacidade humana. O ser humano ele tem perspectivas cada vez mais profundas na vida, cada vez mais. A noção, como eu falei no início, de responsabilidade sobre a vida, vai aumentando cada vez mais. Nós falamos aqui dos problemas da sociedade, dos dramas da sociedade, desde os problemas comuns aos problemas políticos, às dimensões econômicas, mas, honestamente falando, nunca a humanidade amou tanto, nunca houve tantas leis procurando proteger os indivíduos, procurando proteger minorias, procurando proteger o meio ambiente, procurando proteger o espaço em volta da Terra, que é um problema. A gente pouco fala, mas o volume de lixo espacial é um absurdo. É um absurdo. Veja bem que desde que começou o lançamento dos satélites, basicamente aí no final dos anos 1950, perdão se eu estiver errando com a precisão da data, de lá para cá tem mais de 5.000 lixos perdidos. Agora com os satélites da Starlink, que vai chegar a cifras impensáveis de milhares, centenas de milhares de satélites voltados para a internet no planeta inteiro. Então veja bem, e quando isso parar de funcionar? Quais são os recursos que tem de colocar isso na atmosfera terrestre para isso poder desaparecer? Pelo atrito com a atmosfera, incendiar e desaparecer? A gente não sabe. É uma tecnologia que vem lá dos Estados Unidos, mas outros países entenderam que também podem fazer. E como é que vai ficar o espaço à volta da Terra? Hipersaturado. Então são problemas, são desafios que estão além daquilo que a gente pode imaginar, que somente o controle dos instintos do ser humano a civilização se desenvolveu. As pesquisas arqueológicas têm apontado muitas formas de hierarquização das sociedades humanas do passado, isso sem dúvida, mas tem apontado também muitas formas de expansão do afeto.
O afeto, muitas vezes na arqueologia, ele vai aparecer nos pequenos objetos que constituem um verdadeiro encanto cultural. É aquilo que você adorna a sua casa, aquilo que você adorna o seu corpo, é um presente que você encaminha para alguém. Então essas pequenas coisas, elas dão um encanto muito grande. Você pode até achar que uma casa minimalista, espartana, só com móveis, parede lisa, aquelas poltronas de madeira, é melhor. Uma cama quase que um giral, é uma escolha. Mas quando você vê uma casa bem decorada, com os avanços cada vez mais belos da cultura e da arte envolvida naquela casa, sem uma saturação excessiva disso, evidentemente, que há lugares no mundo em que há uma saturação muito grande da arte, chega a ser até uma poluição visual, mas quando há uma harmonia no conjunto, você tem um enlevo, você tem um despertar, uma epifania, muitas vezes, de natureza espiritual, por ver essas belezas colocadas no mundo através das mãos humanas. Então veja bem, como que a gente pode enxergar algumas das experiências mais fantásticas do ser humano. O povo sinaliza aí para mim, por favor. Porque a doutrina do imprestável, conforme fala o Martin Seligman, ele, fazendo uma análise em torno dessa doutrina, ele vai considerar o seguinte: nos anos 1940, foi feita uma pesquisa de comportamento humano. É a maior, mais extensa pesquisa do comportamento humano feita até hoje. Nada se fez até então. Isso foi publicado num livro que não está traduzido para o português. No Ordinary Time é o livro. Esse livro, a Doris Kearns Goodwin, ela vai fazer alguns estudos exatamente sobre as emoções positivas, sobre as ações das pessoas. E ela traz à luz essa pesquisa, que foi feita com 180 freiras. Por quê? A pesquisa em torno dela, lá naqueles idos de 1940, até antes, não há muita precisão na informação da data do início da pesquisa, mas é mais situada como destaque a partir dos anos 1940, do início de 1940, 41, em que, por que dessa escolha? Porque as freiras, elas viviam enclausuradas, não tinham filhos, a alimentação era semelhante, o ambiente físico onde elas viviam era o mesmo. Então, vários elementos de natureza científica controláveis e passíveis de uma comparação segura, para você ter inferências, ou talvez deduções de natureza científica dentro do trabalho a ser realizado ao longo das décadas, até o fim da vida de todas essas 180 freiras. Por que o trabalho não foi feito com outras populações? Até foi, mas o resultado era muito incerto. Porque uns casam, viajam, outros têm mais filhos, menos filhos, não têm filhos, emprego, desemprego, tem algumas doenças, não tem, ou seja, não havia um ambiente controlado para você poder fazer uma avaliação de igual peso na análise do estudo. Mas isso foi levado a efeito, mas com outra perspectiva, evidentemente. Então, em torno disso, antes de passarmos para essa experiência das freiras, a Doris, ela faz uma seguinte observação a respeito da senhora Eleanor Roosevelt. Ela é foi esposa de Franklin Delano Roosevelt. Ela diz o seguinte, que a doutora Eleanor, a senhora, né, a primeira-dama americana, a senhora Eleanor Roosevelt, ela tinha um trabalho caritativo. Esse trabalho consistia em socorrer ao seu tempo, lembrando que Franklin Delano Roosevelt,
ele vem a falecer em 1945, alguns meses antes de autorizar o lançamento da bomba de Hiroshima. Mas ele autorizou o projeto Manhattan, mas não autorizou a detonação da bomba porque faleceu antes. Ele foi um homem raro, porque um político raro nos Estados Unidos, porque ele estava no 3º mandato dele como presidente dos Estados Unidos. Por conta dessa condição, a lei mudou e passou a ter 2 mandatos presidenciais, mas até então não havia esse limite. E a Goodwin, ela faz a seguinte observação, porque a senhora Eleonor, ela tinha um trabalho muito carinhoso com negros, pobres e deficientes lá nos Estados Unidos. Ela se envolvia pessoalmente no cuidado dessas pessoas. Alguns apressados julgavam na análise que podia oferecer que esse comportamento era para compensar o narcisismo da mãe e o alcoolismo do pai. Algumas definições que apareciam na época. O Seligman, ele vai dizer assim: eu não posso acreditar nisso. Será que ela não ajudava por virtude, por amor ao ser humano, por interesse em ver o outro bem, o outro que não conseguia estar bem por causa das resistências e dificuldades da sociedade? Vamos falar um pouco disso. Amigos negros que trabalham no comércio, pretos. A pessoa chega numa loja, geralmente vai primeiro no vendedor de pele branca. Não vai direto na pessoa, vai depois. Ou se tiver uma aproximação primeiro. Então veja bem, a resistência das pessoas às outras pessoas afetam profundamente a vida daqueles que sofrem essas resistências, essas oposições. E qual o motivo disso? Nenhum. Eu lembro de uma grande pensadora angolana, quando ela fala que não nos aceitam só por causa da cor aqui. Ela mexendo com as mãos assim. Isso é tão nada. Isso é tão pouco. E só por isso, diz ela ainda está viva. Só por isso. Um país devastado. Se alguém tiver o celular ligado aí, por favor, desligue. Um país devastado por uma arma proibida, que são as minas terrestres. As minas terrestres são lançadas de avião, por aviões. Não é um soldado que vai lá fura, como era no passado, não. Não, vai para o avião. E fica alguns metros abaixo da linha do solo. No planeta hoje tem mais de 1 milhão de minas terrestres enterradas. A Angola, que é um país muito rico em termos de recursos naturais, além da beleza do idioma, né, português, quase não se consegue fazer nada, porque é um país de mutilados. Então nós encontramos crianças de 8, 6 anos de idade mutiladas e homens, mulheres com capacidade produtiva afetada por causa da mutilação, por causa de uma guerra civil que não serviu para nada, não promoveu, não progrediu, não mudou nada. E assim tem sido com o ser humano, porque muitas vezes, quando o ser humano está diante do erro, ele não larga o erro enquanto ele não for no pior do erro. É da natureza humana. Mas isso é uma perda de tempo muito grande. A Revolução Francesa, com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, foi um feito social extraordinário. Liberdade, igualdade, fraternidade. A liberdade tornou-se capitalismo, a igualdade tornou-se socialismo e a fraternidade foi para as concuias. Até hoje, não tem nada. Muito pouco. Tanto que a França entrou no período do terror. Até 1799, uma matança interminável. Interminável. Perdeu-se aquele passo gigantesco, não obstante a influência das ideias, mas parou. E assim muitos progressos sociais vêm se perdendo por conta do endurecimento de uma pessoa contra a outra.
como diz, ou uma frase que é atribuída a Albert Einstein: é mais fácil explodir o núcleo do átomo do que o preconceito humano. Essa frase é atribuída a ele. Ele que era um grande violinista, para quem não sabe, tocava violino muito bem. Então, veja só, como então nós vamos equacionar todas essas dificuldades, se não formos movidos pela virtude? E é a virtude que tem que ser a fonte de inspiração em nossa vida. É querer com profundidade os valores mais altos da existência. É não apenas declamar isso, porque os poetas, quando fazem suas poesias, não querem apenas que elas sejam lidas para o deleite das palavras, quer que sejam ideias transformadoras. Eu vou chegar nela. Eu estou fazendo um parêntese aqui para poder chegar nas freiras. Então, veja bem, o dogma do imprestável tem uma larga aceitação no mundo, e muitas vezes religioso e secular, porque não existe o menor indício de que força e virtude têm motivação negativa. Força e virtude têm motivação negativa? Em lugar nenhum. Nenhum. Em todos os lugares nesse planeta, forças e virtudes são colocadas à prova. São colocadas como sendo essenciais de sobrevivência. Quando aqueles mineradores ficaram presos numa mina a mais de 100 metros de profundidade no Chile, e consumiu-se muitos dias até eles serem resgatados, foi preciso fazer uma operação arriscada, onde teve uma escavação tubular na rocha por mais de 100 metros, para depois colocar uma cápsula, como se fosse um elevador, para descer por esse furo, para ir resgatando homem por homem. Então eles tiveram que encontrar uma broca que pudesse fazer o trabalho até aquela profundidade, ou produzir uma para poder a cápsula, na largura de um homem, no tamanho de um homem, ser colocada lá e ser retirado um por um, e eram muitos. O líder daquele grupo, vendo que se eles não tivessem uma atenção firme das forças deles, poderiam perecer. E o que ele fez? Botou todo mundo para caminhar, para fazer atividade física. Ele identificou que na parte da mina ali, onde eles estavam, tinha água, aquela de infiltração da rocha, então era água potável, água com condições potáveis, e regulou a comida para todo mundo. Mas não deixava ninguém ficar parado, para a musculatura não atrofiar, que pudesse ter uma emergência, alguma coisa que se movimentasse. Ei, meu amigo? Tá, beleza. Para se movimentar. Força. Aonde que vem essas forças? Quando a gente quer, a gente transforma o mundo, a gente tira a carteira de motorista com 80 anos de idade. Vocês lembram? Vocês vão lembrar disso. Basta querer e vai conseguir. Então veja bem, para afastar a desesperança, nós temos que entender uma coisa, que as pessoas desesperançadas, elas não estão só preocupadas em resolver os seus problemas. Quem acompanha pessoas aí no dia a dia, nas várias condições, sejam sociais ou como for, elas também querem desenvolver virtudes nelas. Se não fosse por isso, o AA não funcionava, gente. Da mesma forma, ter um propósito na vida. As pessoas falam muito do vazio existencial, mas eu tenho que encontrar o meu propósito na vida, aquilo onde eu me encontro. Este lugar onde eu estou, né? O locus ist, né? Para quem quiser e tem uma perspectiva religiosa na vida, completa a frase: a Deus factus est, né? Locus ist, a Deus factus est, né? Este é o lugar de Deus onde ele se manifesta. E qual que é o lugar? Onde a gente está, não é outro. E qual que é o meu trabalho? Olha, se o pessoal da varrição não fizer um bom trabalho, vai complicar. Então esse trabalho ele é tão importante como qualquer outro trabalho. Na nossa casa, varrer, limpar janelas, organizar as coisas, isso tudo tem tamanha relevância, como os trabalhos mais importantes dentro do lar, no hospital e por aí afora.
porque é o conjunto. A sociedade é uma equipe em ação. Se nós temos o trabalho físico de nos movimentar dentro da sociedade, o trabalho cultural desperta valores emocionais elevados em nós. Quando se fala dentro do estudo da estética que a arte é o suprassumo da racionalidade, porque quando você olha uma obra de arte, quando ela é feita com todo o cuidado, com toda a preocupação por parte do artista, nós vamos ver ali matemática, nós vamos ver ali dialética, nós vamos ver muita coisa na obra. Quando se olha a obra do jovem Basquiat, que morreu com 27 anos de idade, por exemplo, tem um apelo popular muito grande. Mas ele, ao fazer as obras dele, ele estudava muito a anatomia e compreendia a colocação das suas figuras nos seus quadros com base nos seus estudos de anatomia. Mas como é possível? Se você olhar uma obra do Basquiat, você vai falar, não, tem estudos de anatomia ali? Muito estudo de anatomia. A mãe dele dava de presente para ele atas de anatomia, para ele treinar. Perspectiva, ponto de fuga, dimensões outras que a obra tem que ter. Ele tinha esse cuidado com cores. E eu estou falando de um jovem próximo a nós, aqui do século XX. Não estou falando nem dos grandes, que envolve sequência de Fibonacci e outros estudos mais avançados dentro das obras. As pessoas querem integridade? Querem dar significado à própria vida? Querem. Mas o que eu faço onde eu estiver, que eu faça da melhor maneira possível. Não importa. Se é para o bem, se é para o belo, para o verdadeiro, então meu lugar é aqui. E aqui eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu vou entregar, olha gente, quantos vendedores de pipoca tem aqui nessa cidade? Por que uma é mais famosa do que a outra? Porque aquele que faz aquela pipoca entrega a alma dele para aquela pipoca ser gostosa. Isso vai para a broa que a gente faz em casa, o bolinho vira-vira, o pudim de leite moça, por aí afora. Quantos churrascos a gente já comeu? E por que tem um que faz um churrasco que tem um quê diferente? O indivíduo bota a alma naquilo que ele está fazendo. Ali ele está fazendo churrasco, ele está fazendo um churrasco. Ele não está queimando a carne e pensando em outra coisa. Ele quer entregar uma coisa bem feita para todo mundo. E a gente fica cheio de vontade para comer, né? Não pega pedaço grande não, gente. Em casa é um perigo isso. A gente vai embora nessa hora. Então veja bem. Das freiras, vamos destacar duas. Quero aqui, a gente está finalizando, que vocês prestem bastante atenção nas palavras. Mas eu vou voltar nelas. A primeira delas, Cecília Oupey. Ela escreveu em 1932 o seguinte: quando estava para fazer seus votos de noviça na School Sisters of Notre Dame, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Ela escreveu o seguinte: quando Deus me fez começar a vida, me concedeu uma graça de valor inestimável. Vivi o ano passado muito feliz, estudando no Notre Dame. Olho para o futuro esperando alegremente, ansiosa, pelo dia de vestir o santo hábito de Nossa Senhora e por uma vida de união com o amor divino. Conseguiram gravar mais ou menos assim? Falar? Vamos lá. Marguerite Donnelly, também em 1932, na mesma instituição do School Sisters of Notre Dame, na mesma cidade, Milwaukee, nos Estados Unidos, ela escreve também, em 1932, o seguinte: nasci em 26 de setembro de 1909. A mais velha de 7 filhos, 5 meninas e 2 meninos. No ano passado, me preparei para receber os votos e dei aulas de Química e Latim no Notre Dame Institute. Com a graça de Deus, pretendo fazer o máximo pela ordem, pela propagação da religião e pela minha santificação pessoal. Qual das duas vocês acham que viveram até 98 anos?
A primeira ou a segunda? Uma viveu até os 98 anos de idade. A segunda viveu até os 59 anos de idade. Interior, ela voltou mais para o interior. Olha só, pessoal. A Cecília, ela viveu até os 98 anos de idade. Porque já ao tempo de jovem, quando noviça, ela acreditava na felicidade. Ela diz: olho para o futuro esperando alegremente ansiosa. Alegremente ansiosa. Olha, ela diz assim: vivi o ano passado muito feliz. Tem vários ingredientes na frase dela ligada à felicidade, à sua busca interior de felicidade. Já com a Marguerite, não tem. Ela teve um AVC aos 59 anos de idade, foi embora alguns meses depois. Já a Cecília viveu muito bem. Ela não trabalhou fisicamente, ela trabalhou racional. Está travada. A emoção da felicidade, da alegria de viver pelo bem-estar não aparece. Porque as pessoas resolveram perguntar: por que essa 180, como é que foi isso, afinal de contas, né? O final dessa experiência fantástica. Aquelas que declararam a felicidade e a alegria de viver ao longo de toda a sua vida com uma crença real, essas viveram muito mais. Então nós podemos dilatar o tempo da nossa existência, guardados os devidos equilíbrios orgânicos naturais, naturalmente, né? Porque abuso e excesso vai comprometer a vida celular, é óbvio, né? Mas sabendo dosar aí a experiência da vida, mas buscando a alegria de viver, sendo feliz em tudo o que faz, em tudo que investe e se projeta, as nossas chances são muito maiores. Então, se existe a felicidade das coisas comuns, das conquistas comuns, da satisfação comum, para cada um, conforme cada um pensa, existem esses valores universais, em que podemos declarar a nossa integridade, a robustez do nosso caráter, diante de todos os desafios da sociedade. Porque o que é certo, é certo. E não dá para contemporizar com o erro e com a mentira. E devemos ser afirmativos nesse aspecto. Porque se desejamos muito a nossa paz como calção segura da nossa felicidade, a paz começa dentro de nós com o dever retamente cumprido. Obrigado pelo carinho, pela atenção.